O Lira está completamente com a razão aqui. Por mais que eu critique ele em outros aspectos, nesse parecer dele é exatamente isso. Se você começar a violar a integridade dos negócios e começar a fazer aquela conjunção de acionistas e um negócio de risco em que ele investiu, aí ele investiu em outro negócio de risco, e você associar as duas coisas, pronto, eu já não invisto mais. Eu já não tomo menos risco na próxima. E acho que o que acontece ali, essa sinalização que o STF está dando sozinho, vai afastar muita gente. Vai colocar realmente o Brasil... Já está, vamos deixar isso aqui bem claro. Tá? Eu não sei qual é a mentira que o governo consegue falar, eu já estava falando hoje com outro setor importante da economia brasileira. A verdade é o seguinte, meus amigos. O governo fala que o PIB está crescendo 3% e que está em tudo bem. 3% porque o governo está gastando absurdamente muito além do que ele arrecada. É gasto de governo. É crescimento via endividamento. Exatamente, via endividamento e gasto do governo. Ele tá financiando o gasto com endividamento. Então, isso tem um limite. E os juros vão aumentar, porque o endividamento está crescendo, o risco de não pagar essa dívida está crescendo. Então, estamos na contramão do que o mundo está pensando em baixar juros aqui. A gente está numa situação reversa, porque o governo está gastando muito e está dizendo que com esses gastos o PIB está crescendo. É artificial esse crescimento. Os setores da economia privada, alguns até vão bem porque recebem esses investimentos diretos do governo. Mas e quando parar isso? Quando a demanda de fluxo, a oferta de capital que o governo está dando para vários setores, o setor de construção é uma parcela do setor de construção está indo muito bem. Então, você tem algumas dessas economias e setores, individualmente, organicamente, independente de gasto do governo, estão indo mal. Essa que é a leitura. Então, neste contexto, você já está num contexto de fragilidade, de países se endividando mais. Está batendo quase 80% agora, está 78% subindo. A última vez eu estava em 74% endividamento, dívida PIB. Então a coisa está piorando em termos de volume de dívida que o Brasil tem. Então isso aí eu diria que se não se fazer respeitar a integridade do investidor em assumir um risco no país e que aquele risco é um risco limitado, por isso que chama-se associações limitadas, ou seja, LLC no contexto americano, né, mas nas SAs, que é uma sociedade anônima, é de risco limitado. Você está limitado àquilo que você botou de capital. Mas de repente você bota capital no investimento e de repente o risco não está contido somente naquele capital que você colocou, ele vai muito além, ele pega você na física, pega também teus outros investimentos e pronto. Que país é esse? É persecutório? Né? Então, você para de investir. Então, a gente está rompendo isso com essa medida do Alexandre de Moraes, mas eu vou voltar atrás naquele primeiro tempo para falar do que ficou óbvio com essas medidas do Moraes. Ficou óbvio algumas coisas que acho que a gente precisa deixar registrado. Primeiro, que o Alexandre de Moraes agiu na ilegalidade, fora da lei. Ele agiu fora da lei, não é como bem colocado aqui, não é legal a maneira, a forma, e também não há a lei em si que dá para ele esse poder de fazer o que ele está fazendo agora. E ele está fazendo isso agora para encobertar as ilegalidades que ficaram patentes com a descoberta do Greenwald, daquele jornalista americano, do Glenn Greenwald. Então, ele já não gostou daquilo que foi pautado naquele momento, agora resolveu cercear essa voz de uma maneira também ilegal. Então, tem duas... Então, tá óbvio que tem um rol bem extenso de ilegalidades ali cometidas. Isso está patente. Essa é a primeira obviedade. Segunda obviedade, os outros juízes estão juntos com isso. Em vez de condenar e apontar exatamente esses erros patentes de forma e também de conteúdo, não, estão ali se abraçando, se protegendo. Então o judiciário está indo junto, está falindo junto como instituição, na minha opinião. Tá, isso e a terceira coisa, as empresas que não estão sofrendo essa perseguição, as outras empresas que não o X... Meta, todos os outros, Meta, Google e tal, elas sim estão agindo contra
a legislação brasileira, porque são forçadas ilegalmente a dar essas informações que foram peticionadas ilegalmente pelo juiz Alexandre de Moraes. Então, elas também estão na ilegalidade. As outras empresas que estão de comunicação aqui, elas estão agindo na ilegalidade. Vamos se passar aqui uma risca e definir o que é o quê. E a última coisa que fica patente. A esquerda sem o judiciário não existe. A esquerda sem o judiciário é a bengala. O judiciário é a bengala da esquerda no Brasil. Não há aderência ao discurso da esquerda. Não há aderência ao governo da esquerda, não há aderência aos planos da esquerda. Nada. Aí você fala, então, o que temos? Um governo fraco, sem adesão, sem capilaridade, dependendo de um poder autoritário, tirânico, persecutório, que age vingativamente para perseguir aí todos os inimigos políticos comuns à esquerda, assim como individuais dos ministros. É isso. E há quanto tempo você vai sustentar isso, meus caros? Eu digo com plena sapiência, eu acho que o Lobauer aqui mencionou, ele praticamente refez o discurso de Tocqueville em 1848. Eu não sei quando e não sei como, mas ventos de revolução estão no ar. Porque os mitos e as premissas que sustentam este governo não sustentam mais, não existem mais. A aderência que existia no passado não existe mais. E o governo de hoje é muito mais fraco em termos de legitimidade do que existia do governo de esquerda do passado. Então, que situação é essa? Ventos de revolução no ar.